Bom, gente, nessa aula nós vamos resolver as questões da lista 56. Se você não recebeu a lista ainda, você não sabe como é que pega essa lista de questões para você resolver, você vai fazer o seguinte: você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Você entra nesse grupo, recebe a lista com antecedência, resolve as questões e depois você assiste o vídeo com a resolução, tá bom? É muito importante que você tente resolver as questões antes, porque aí depois você vai ver o que você está tendo dúvida, né? Você vai ver quais as dificuldades que você está tendo, tá bom? Então não adianta você ficar só assistindo resolução de questões de matemática. É muito importante que você tente fazer primeiro, tá? Bom, então vamos lá? Primeira questão, já estou compartilhando a tela aí com vocês. Questão de número 1. Essa é a lista 56. Não perca a ordem aí, tá? E se você entrar agora e quiser receber as listas anteriores, todas as anteriores, ou se quiser receber alguma que você ainda não tem, me manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Entra lá no suporte, que é um dos números lá que está como administrador do grupo. Só você me mandar lá, porque eu te envio as listas anteriores, tá certo? Bom, então vamos lá. Questão número 1. Antônio comprou 10 unidades de um produto A e 12 unidades de um produto B, gastando nessa compra um total de R$ 390. Joana comprou 12 unidades do produto A e 10 unidades do produto B e gastou ao todo R$ 436. Se Joana pagou em cada unidade dos produtos A e B, respectivamente, R$ 3,00 e R$ 2,00 a mais que o valor pago por Antônio, então, em cada unidade do produto A e em cada unidade do produto B, então é a Joana, né? A Joana pagou respectivamente os valores de quanto que ela pagou no produto A e quanto que ela pagou no produto B. Então, vamos lá. Olha só, gente. Vamos imaginar aqui a situação. Sempre que você tem uma situação problema, a forma mais simples é você imaginar isso aqui numa situação real. Faz de conta que isso aqui esteja acontecendo de verdade, tá bom? Porque fica mais fácil. Então, olha só, o Antônio, ele comprou 10 unidades do produto A e 12 unidades do produto B e pagou um total de R$ 390. Então, vamos supor que a unidade A custa A, tá bom? Ou se quiser colocar X, Y, também pode, tá? E a unidade B custa B e ele pagou 390. Então, o que a gente pode tirar de conclusão com isso aqui? Que olha só, 10 unidades do produto A mais 12 unidades do produto B é igual a um total de R$ 390. Porque você tem que pensar o seguinte, vamos supor que o produto A custa R$1. Então, só no produto A ele vai pagar 10 vezes R$1. Se o produto A custa R$2, então ele vai pagar 10 vezes R$2, tá bom? Então, o raciocínio é esse. Agora, a Joana, o que ela fez? Ela comprou 12 unidades do produto A e 10 unidades do produto B. E ela gastou R$ 436. Só que, atenção, ela não pagou o mesmo valor por unidade. Olha só, se Joana pagou em cada unidade dos produtos A e B, respectivamente, R$ 3,00 e R$ 2,00 a mais do que o Antônio pagou. Então, olha só, o Antônio, ele pagou A no produto A. A Joana pagou R$ 3,00 a mais. Então, ela pagou quanto? A mais 3. No produto B, o Antônio pagou B. E a Joana pagou R$ 2,00 a mais, então ela pagou B mais 2. Então, olha só, ela comprou 12 produtos do tipo A, 12 unidades do tipo A, então vai ser 12, só que não é 12 vezes A, é 12 vezes A mais 3, não é verdade? Porque ela não pagou A no produto, ela pagou A mais 3. Mais 10 produtos do tipo B. No produto B, ela pagou B mais 2. E ao todo, ela pagou 436. Então, veja bem, eu tenho aqui duas equações. Então, duas equações, a gente forma o quê? Um sistema. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de equações. Quando você junta várias equações, esse conjunto de equações
forma um sistema, tá certo? Agora, volta lá para a gente ver o que a questão está querendo saber, tá? Olha, então, cada unidade do produto A e cada unidade do produto B que ela pagou, que a Joana pagou. Então, no produto A, ela pagou A mais 3. Então, a gente quer saber quanto que vale A mais 3. E no produto B, ela pagou B mais 2. Então, a gente quer saber quanto que é B mais 2. Então, atenção. A questão não quer saber o valor de A e o valor de B. A questão quer saber o valor de A mais 3 e B mais 2, tá bom? Então, cuidado para não confundir isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse sistema, tá certo? Então, olha, na segunda equação aqui, eu vou fazer distributiva, tá bom? Para dar uma organizada aqui na equação. Então, vai ficar assim, ó, 12A mais 12 vezes 3, 36, mais 10 vezes B, 10B, mais 10 vezes 2, que dá 20, é igual a 436. Então, vai ficar, olha só, 12A, vou só chegar para cá, tá? Para aproveitar o espaço aqui. Então, 12A mais 10B é igual a 436 menos 36 dá 400, menos 20, 380. 380. Agora, olha só como que a equação ficou muito mais bonitinha, né? Aí, agora eu vou repetir a primeira. Olha, a gente tem que 10A mais 12B é igual a 390. Olha como esse sistema agora está muito mais organizadinho, né? Então, agora vamos resolver esse sistema. Tem várias formas de resolver um sistema, tá certo? A gente pode resolver o sistema por adição, a gente pode resolver o método da adição, tem o método da substituição e tem o método da comparação, tá certo? Eu vou usar aqui o método da adição. Quando a gente tem uma equação, gente, olha, isso serve para qualquer equação, tá? Não é só no sistema, não. Quando a gente tem uma equação, se você pegar todos os termos da equação e multiplicar por um mesmo número ou dividir por um mesmo número, isso não altera a equação, não altera a igualdade. Então, eu posso pegar uma equação qualquer e multiplicar tudo por um mesmo número, mas presta atenção, você tem que multiplicar todos os termos, tá bom? Eu posso tanto multiplicar quanto dividir. E quando a gente tem um sistema de equações, eu posso somar ou subtrair as equações entre elas. Então, eu posso somar. Aqui no caso, eu tenho um sistema com duas equações. Então, eu posso somar as duas equações ou eu posso subtrair uma da outra, tá bom? Isso também não altera. Eu vou chegar numa terceira equação que é igual às outras duas, tá bom? Então, veja bem, quando a gente tem um sistema, o que acontece? Eu tenho, nesse caso aqui, duas variáveis, duas letras, né? Eu tenho letra A e letra B. Do jeito que tá aqui, não dá pra gente saber quanto que vale o A e quanto que vale o B. Então, o que nós vamos fazer? O que é a tática aqui para resolver o sistema? Escrever uma equação que tenha uma única letra. Ou uma equação que só tenha a letra A, ou uma equação que só tenha a letra B, tá bom? Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu vou usar para que eu chegue em uma equação que tenha somente uma letra. Então, veja bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha primeira equação e vou multiplicá-la por 10. Lembra que eu falei que se eu multiplicar todos os termos por um mesmo número não altera a igualdade? Vou multiplicá-la toda por 10. Vou pegar a segunda equação e vou multiplicá-la toda por 12. Aí você pode estar pensando assim, mas Ju, por que você vai multiplicar por 10 e por 12? Porque olha só, na hora que eu multiplicar a primeira equação toda por 10, eu vou ter um termo aqui, olha, na hora que eu multiplicar o 12A por 10, vai dar 120A, não é verdade? E na segunda equação, na hora que eu multiplicar o 10A por 12, eu também vou ter 120A. Aí, o que eu vou fazer uma equação com a outra? Eu vou subtrair. Porque aí, na hora que eu subtrair 120A de 120A, vai cortar, não é? Vai dar zero. Aí, eu vou ter uma equação que não tem a letra A, entendeu? Então, a ideia é sempre multiplicar por algum número, de forma que na hora que você somar as equações ou subtrair as equações, você cancela uma das letras dá zero, tá? Esse é um método, tá, gente? Tem outros métodos, o método, por exemplo, da substituição. Na substituição, você isola uma letra e substitui na outra equação. Tem o da comparação, quando você isola uma mesma letra nas duas equações e iguala as duas, tá bom? Você compara uma equação com a outra. Mas aqui nós vamos fazer com o método da adição, tá certo? Então,
Então, primeiro eu vou multiplicar tudo por 10 na primeira equação. Então, vai ficar assim, olha. 12A vezes 10, 120A, mais 10B vezes 10, 100B, é igual a 380 vezes 10, 3.800. Agora, eu vou pegar a segunda equação, vou multiplicá-la toda por 12, tá bom? Então, 10A vezes 12, 120A. 12B vezes 12, 144B, porque é 12 vezes 12, né? 144B, é igual a 390 vezes 12. Olha só, gente, 390 vezes 12 é 390 vezes 10, mais 390 vezes 2. 390 vezes 10, olha, eu vou escrever aqui até de outra cor, porque aí vocês vão saber onde estão as operações, tá? 390 vezes 10 é 3.900. E 390 vezes 2 é 780. Então, eu vou somar, né? 780 com 3.900. Mesma coisa, gente, de multiplicar, tá? Fazer a operação de 390 vezes 12, tá certo? Então, aqui dá 8, é porque eu consigo enxergar assim, eu acho que fica até mais fácil. 16 vai 1, 4.680. Então, aqui vai dar 4.680. Agora, você pode somar ou subtrair as equações, que isso não altera a igualdade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque aí vai cancelar o 120A com o outro 120A. Porque se eu somar, vai dar 240A, não vai adiantar nada. Eu vou ter uma equação que tenha A e B, tá certo? Então, eu vou pegar de baixo menos a de cima, porque aí já fica até positivo, olha, o valor do B. Então, 120A menos 120A dá 0. 144B menos 100B dá 44B. É igual a 4.680 menos 3.800. Vai dar 680 com 200, 880. Então, B é igual a... Olha só, gente. 88 não é o 44 vezes 2? Então, na hora que eu pegar 88 e dividir por 44, dá 2. Como é 880, então o B vai dar 20. Esse é o valor do B. Olha só. A questão pediu o A e o B que a Joana pagou, né? Então, na verdade, ela pagou o B mais 2, olha, né? No produto B. Então, o B vai ser, aqui, olha, vai ser 22. Ela pagou 22. Aqui, já dava pra gente chegar na resposta, olha só. Porque a gente só tem uma alternativa que o B dá 22. Ah, Ju, mas e se eu quiser achar o valor do A? Se você quiser achar o valor do A, você vai substituir em qualquer equação, tá bom? Vou substituir em qualquer uma delas aqui, olha. 10A, qualquer uma dá certo, tá? Mais 12B é igual a 390. Peguei a segunda ali, tá? Então, vai ficar 10A mais 20 vezes 12 dá 240, é igual a 390. Então, 10A é igual a 390 menos 240 dá 150. A é 15. Se o A é 15, gente, olha o que a questão está pedindo. A mais 3 e B mais 2. Então, se o A é 15, A mais 3 é 18 e B mais 2 é 22. Então, a nossa resposta é letra E. Viram que nem precisava de achar o valor do B, do A, porque a gente já tinha achado o valor do B, que era 22, né? Bom, então vamos para a próxima questão. Essa foi um pouquinho trabalhosa, né? Ela é um pouco extensa mesmo. Questão número 2. Em uma cidade, a escola A possui 2.826 alunos. A escola A. E a escola B, 1.413 alunos a mais do que a escola C. A secretária, então, olha só, não é 1.413, né? É 1.413 a mais do que a escola B. A Secretaria de Educação irá contratar 25 inspetores para trabalharem nessas escolas. E esses inspetores serão alocados de maneira diretamente proporcional ao número de alunos de cada escola. Se a escola A irá receber 6 inspetores, o número de alunos que estudam na escola C é igual a... Então, vamos lá. Olha, aqui são 25 no total. Vamos anotar os dados aqui. Então, a gente tem a escola A escola B e a escola C. Imagine a situação para ficar mais fácil a interpretação da questão, tá bom? Então, em uma escola A, possui 2.000
2.800, né? 2.826 alunos. A escola B, 1.413 alunos a mais do que na escola C. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu não sei a quantidade da escola C, eu vou chamar de X. Ou, se você quiser chamar de C, também pode, tá? Eu vou chamar de X. A escola B tem 1.413 a mais. Então, a escola B tem quantos? Tem X mais 1.413, certo? Porque é a quantidade da escola C mais 1.413. Beleza. Continuando aqui, a Secretaria de Educação irá contratar 25 inspetores para trabalharem nessas escolas. Então, olha só, 25 inspetores, gente, vai ser para todas as 3 escolas. 25 inspetores para as 3 escolas, para trabalharem nessas escolas. E esses inspetores serão alocados de maneira, isso aqui é muito importante, olha, diretamente proporcional ao número de alunos. O que isso significa? Significa que a escola que tem mais alunos vai receber mais inspetores. A escola que tem menos alunos vai receber menos inspetores. Mas não é simplesmente a que tem mais vai receber mais, a que tem menos vai receber menos. Elas vão receber de forma proporcional. Isso quer dizer o quê, gente? Que a escola que tem, por exemplo, o dobro de alunos vai receber o dobro de inspetores. É como se fosse uma quantidade certa de inspetores para cada grupo de alunos, certo? Então, por exemplo, se numa escola tem 10 alunos para cada inspetor, numa escola que tem 20 alunos vai ter 2 inspetores. Numa escola que tem 30 alunos vai ter 3 inspetores, tá bom? Isso que significa ser diretamente proporcional. Então, vamos lá. Então, vai ser de forma diretamente proporcional ao número de alunos de cada escola. Se a escola A irá receber 6 inspetores. Então, vamos colocar aqui, da escola A, são 6. O número de alunos que estudam na escola C é... Isso aqui, gente, eu gosto sempre de deixar marcado para não esquecer, tá? O que a questão está querendo saber. Porque, às vezes, tá querendo saber da escola B, tá querendo saber da escola C, e aí, na hora que você vai acabar de resolver a questão, você já até esqueceu o que a questão tá pedindo, tá? Então, muita atenção nisso. A escola C. Então, a gente quer saber da escola C. Então, da escola C é o quê? X. Então, vou colocar aqui, olha, para eu sempre lembrar o que a questão tá querendo, tá bom? Então, ela tá querendo o valor de X. Bom, então, vamos lá. Olha só. Se ao todo são 25 inspetores, entenda aqui comigo. Aqui na escola A são 6. Então, quer dizer que para essas 2 escolas aqui, B e C, tem que ter 19, né? Porque 19 com os 6 vai dar o total de 25 inspetores, tá bom? Vai acompanhando comigo aí. Então, 25 no total, já tem 6 que vai para a escola A. Então, para as escolas B e C, sobrou um total de quantos? 19 inspetores. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Na escola A, eu tenho 2.826 alunos e são 6 inspetores. 2.826 dividido por 6, vamos simplificar isso aqui por 2? Olha só, simplificando por 2, vai ficar 3, né? E 2.826 por 2 vai dar 1.413, né? Olha, dividir tudo por 2 aqui. Então, o que isso aqui significa? Significa que eu tenho 3 inspetores para 1.413 alunos. Aí você pode estar pensando assim, Ju, então eu vou pegar o 1.413, vou dividir por 3 e vou saber a quantidade de alunos por inspetor. Tá certo, corretíssimo. Só que presta bastante atenção aqui, esses segredinhos aqui que eu quero mostrar para vocês, que vocês ganham tempo na hora da prova. Você pode fazer isso, tá? Mas observe que aqui, gente, nos dados, tá vendo que aqui no B tem o número 1.413 também? Olha só. Então isso aqui, olha, já vem uma luzinha assim. Então quer dizer que se para cada 1.413 alunos eu tenho 3 inspetores, eu vou usar essa informação que me foi dada aqui. Então, olha, para esses 1.413 alunos aqui, olha, da escola B, eu preciso de 3 inspetores só para eles. Então, quer dizer que para 2x sobram 16 inspetores. Tá vendo? Olha, Ju, mas eu podia ter dividido e achar para cada um? Podia, gente, mas você tem sempre que ficar atento com as informações da questão. Você tem sempre que falar assim, bom,
Deixa eu simplificar aqui. Apareceu o 1413 aqui. E aqui no B também tem o 1413. Aí a gente já fica um alerta. Ah, será que eu posso usar isso aqui para alguma coisa? É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Não que o outro caminho não vai dar certo. Vai dar. Mas aqui você aprende a ganhar tempo, certo? Bom, então aqui a gente já sabe o quê? Que para esses 1413 alunos aqui da escola B, eu vou precisar de 3 inspetores, né? Porque a gente já sabe que são 3 inspetores para 1413 alunos. Então quer dizer que para esses outros 2x aqui, como aqui tem 19, tira esses 3 que já vai ficar para esses 1413, então sobram 16 para 2x. Então quer dizer que eu tenho 16 inspetores para 2x. Então, para x, eu tenho 8 inspetores. Então, aqui o que nós vamos fazer? Uma regrinha de 3. Olha só. Alunos e inspetores. Escrevi errado, né, gente? Deixa eu consertar aqui e apagar. Aí. Inspetores. Então, olha só. Para x alunos, eu tenho 8 inspetores. Porque para 2x eu tenho 16. Então, para x eu tenho 8. E para 1413 alunos, eu tenho x. X. Eu tenho 3. Para 1413 alunos, eu tenho 3 inspetores. Pronto, eu tenho uma regra de 3 direta, porque esses valores não são diretamente proporcionais. Mais alunos, mais inspetores. Menos alunos, menos inspetores, tá bom? Esse é um caminho, tem vários caminhos para resolver essa questão, tá? Só que eu pensei por esse aqui, eu queria mostrar para vocês essa questão aqui dos 1413. Tem outros caminhos, tá certo? Mas é legal vocês aprenderem esse aqui. Então, aqui o que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, olha, 3x é igual a 1413 vezes 8. Então, x é igual a 1413 vezes 8 sobre 3. Aí, aqui, antes de multiplicar o 1413 por 8, você pode até simplificar aqui primeiro, olha, 1413 por 3. Que é exatamente esse aqui, olha, essa continha que a gente tinha antes que a gente não fez. Tá vendo que aqui a gente vai precisar saber o valor? Só que se a gente tivesse dividido aqui, eu não teria usado essa... para tirar esses 1413 aqui da escola B, tá bom? Então, por isso que eu deixei dessa forma. Bom, então, 14 por 3 dá 4, que dá 12, sobra 2. 21 por 3 dá 7, sobra nada, 3 por 3 dá 1, 471. Então, vai ficar 471 vezes 8. Então, x é igual a 1 vezes 8 dá 8, 8 vezes 7, 56, vão 5, 8 vezes 4, 32, com 5, 37. Então, x é 3.768. Aí, gente, sempre volta aqui, ó. O que a minha questão está pedindo? A minha questão está pedindo o x. Então se ela está me pedindo o x, já cheguei na resposta. Resposta certa, letra C. Certo? Vamos para a questão. Essa também é um pouquinho longa, né, gente, a questão. Mas olha, a primeira questão envolvia sistema, vai identificando aí os assuntos, tá? A segunda questão envolvia proporcionalidade, que é uma matéria que cai muito em concurso. É uma das matérias que mais cai. Porque a proporcionalidade, gente, envolve o quê? Envolve regra de 3, porcentagem, divisão proporcional, tudo isso está dentro de proporcionalidade, tá certo? Bom, agora vamos para a questão número 3. Um pintor possui uma lata com 20 litros de tinta vermelha e outra lata com 17 litros de tinta amarela. Ele quer misturar essas tintas de modo que a cor obtida contenha 32% de vermelho e 68% de amarelo. O número de litros dessa mistura que o pintor conseguirá fazer será, no máximo, quantos litros ele vai conseguir no máximo, sendo que ele tem só 20 de tinta vermelha e 17 de tinta amarela, tá bom? Então, olha só. A mistura dele, a mistura total tem 100%. Vamos anotar os dados aqui. Olha, desse 100%, 100% de X, né, gente? Porque a gente não sabe quanto que é o total, que é exatamente o que está querendo saber. Desse 100% de X, 32% de X é vermelho. Então, o vermelho vai ser
32% de X. E amarelo vai ser 68% da mistura dele, né? Então, é 68% de X, tem que ser amarelo, tá bom? Olha só, a quantidade de tinta amarela que eu tenho é 17 litros. Então, concorda que 68% de X tem que ser no máximo 17 litros. Então, 68% de X tem que ser menor ou igual a 17, porque eu não tenho mais tinta amarela para poder usar. O mesmo raciocínio é na tinta vermelha. Olha só, 32% de X, que é a quantidade de tinta vermelha que eu vou usar na mistura, tem que ser menor ou igual a 20, porque é a quantidade total de tinta vermelha que eu tenho, não tem como eu usar mais do que isso, tá certo? Bom, olha só, gente, 68% de X é um número maior do que 32% de X, né? Porque eu estou usando sobre o valor de X. Então, a quantidade de tinta amarela que eu vou usar é maior. Só que a quantidade de tinta amarela que eu tenho é menor. Então, o máximo que eu vou conseguir fazer é usando o máximo de tinta amarela que eu puder, porque eu não vou conseguir usar a tinta vermelha toda. Porque para eu usar a quantidade de tinta vermelha, eu teria que usar a quantidade de amarela muito maior, porque a amarela é 68%. Então, eu não vou ter a tinta amarela. Então, eu vou pegar como referência o quê? A tinta amarela. O que nós vamos resolver aqui? Essa inequação. Inequação é o quê, gente? É uma desigualdade, né? Quando a gente tem uma igualdade, a gente tem uma equação. Quando a gente tem uma desigualdade, a gente tem uma inequação, tá bom? Então, eu vou resolver essa inequação e achar o valor do X. Então, vai ficar o seguinte, olha, 68% de X é menor ou igual a 17. Então, X é menor ou igual a 17 vezes 100 dividido por 68. Então, X é menor ou igual a... Olha, aqui você poderia até multiplicar o 100 por 17, né? Mas eu acho mais fácil a gente pensar na simplificação aqui, olha só. 17 mais 17 é 34. E 34 mais 34 é 68. Então, quer dizer que simplificando por 17 aqui, vai ficar 1 e 4. 100 dividido por 4, 25. Então, o X tem que ser o quê? Menor ou igual a 25. Aí você pode estar pensando assim, Ju, mas e se eu fizer aqui com a tinta vermelha? Olha só. Então, a gente já sabe que o X tem que ser menor ou igual a 25. Vamos fazer com a tinta vermelha aqui, você vai entender. Olha, vamos ver a quantidade de tinta vermelha que eu posso usar. Aqui, olha, usando essa tinta amarela, eu consigo fazer, que é o X, que é o total, no máximo 25 litros da mistura, ok? Porque o X é a mistura. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui com a tinta vermelha. Então, 32% de X tem que ser menor ou igual a 20. Então, vai ficar X menor ou igual a 20 vezes 100 sobre 32. Então, X é menor ou igual a... Vamos agora simplificar aqui, olha. Eu vou dividir por 4. O 20 dividido por 4 dá 5. E o 32 dividido por 4 dá 8. O 100 e o 8 vou dividir por 4 também, tá? Vai dar 25 e aqui vai dar 2. Então, vai ficar 5 vezes 25 dá 125, dividido por 2, 62,5. Então, o X tem que ser o quê? Menor ou igual a 62,5. Aí você pensa o seguinte, o X ele tem que ser ao mesmo tempo menor que 25, menor ou igual a 25, e ele tem que ser menor ou igual a 62,5. Então, gente, como tem que atender as duas condições, então o X pode ser no máximo quanto? 25. Por isso que a nossa resposta é letra E. Porque não adianta você querer fazer mais de 25 litros da mistura, porque você não vai ter tinta amarela suficiente. Porque para tinta amarela, usando essa tinta amarela aqui, eu posso fazer no máximo 25. Com a tinta vermelha, eu consigo fazer no máximo 62, mas não adianta, porque você não tem tinta amarela, tá bom? Então, por isso que nem precisava ter feito essa segunda parte, porque a gente vai usar muito mais tinta amarela, então eu vou precisar de muito mais tinta amarela. Então, por isso que a nossa resposta é letra E, tá bom? Essa é uma questão que envolve o quê?
porcentagem e uma inequação bem simples aqui, né? Vamos para a questão número 4. Número 4. Em 20 dias de trabalho, 15 operários trabalhando 8 horas por dia produziram 7.200 placas eletrônicas. Para a produção de 31.824 placas, como essas em 26 dias, o número de operários trabalhando 6 horas por dia com a mesma capacidade de produção dos operários anteriores, que deverão participar dessa tarefa é... Gente, essa aqui é uma típica questão de regra de 3 composta, não é verdade? É uma regra de 3 composta. Então, vamos anotar os dados aqui, montar a regra de 3, tá? Então, nós temos dias. Primeiro, eu vou escrever todas as grandezas que aparecem. Dias, operários, horas por dia e placas. Agora, vamos anotar as informações que foram dadas na questão. Em 20 dias de trabalho, 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, produziram 7.200 placas. Para a produção de 31.824 placas, como essas, em 26 dias, o número de operários trabalhando 6 horas por dia com a mesma capacidade de produção dos operários anteriores, que deverão participar dessa tarefa é, então a gente quer a quantidade de operários. É uma regra de 3 composta. O que é a regra de 3, gente? A regra de 3 é uma relação entre grandezas proporcionais. Quando eu falo relação entre grandezas proporcionais, essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais, assim como elas podem ser também inversamente proporcionais, tá bom? Diretamente ou inversamente. A regra de 3, ela pode ser simples ou composta. A regra de 3 simples envolve 2 grandezas, somente 2 grandezas. A regra de 3 composta envolve mais de 2 grandezas. Então, aqui nós temos o quê? Uma regra de 3 composta, tá certo? Porque nós temos 4 grandezas, não é verdade? Dias, operários, horas por dia e placas. Tem várias formas de resolver a regra de 3 composta. Eu posso fazer uma relação entre as grandezas, juntar. Eu vou fazer da forma que eu acho que é mais simples para vocês entenderem, tá bom? Eu vou escolher uma das maneiras. Bom, então vamos lá, porque tem várias, tá? Primeira coisa, você vai analisar em relação à grandeza que tem X, que aqui no caso são os operários, qual que é a grandeza que é diretamente proporcional em relação à grandeza que tem X e qual que é a grandeza que é inversamente proporcional, tá bom? Porque sempre que a gente tem a regra de 3, é uma relação entre grandezas proporcionais. Mas pode ser diretamente, pode ser inversamente. Então, a gente vai analisar e ver qual que é diretamente e qual que é inversamente, tá? Sempre em relação à grandeza que tem X. Então, aqui no caso, a grandeza que tem X é o quê? Operários. Então, vamos lá. Dias com operários. Para fazer um determinado trabalho em mais dias, eu preciso de menos operários. Na verdade, eu tenho mais tempo para fazer aquele serviço. Então, eu posso usar menos pessoas, né? Para poder fazer aquele serviço. Eu posso contratar menos pessoas. Então, dias e operários são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou colocar um izinho aqui, só para a gente lembrar que é inversamente proporcional, tá? Agora, vamos horas por dia com operários. Se esses operários trabalham mais horas a cada dia, são necessários menos operários para fazer um serviço, não é verdade? Eles podem trabalhar mais a cada dia, então menos operários. Menos horas por dia, eu precisaria de mais operários. Então, são grandezas inversamente proporcionais também. Então, vamos colocar um izinho aqui para a gente lembrar. Agora, as placas com os operários. Se eu quero produzir mais placas, eu preciso de mais operários. Menos placas, menos operários. Então, placas e operários são grandezas inversamente, diretamente proporcionais, né? Mais placas, mais operários. Menos placas, menos operários. Então, diretamente proporcional, certo? Agora, a gente vai montar a proporção. A proporção, gente, ela não pode ser montada de qualquer jeito. Ela depende disso aqui que a gente analisou agora, se a grandeza é direta ou se a grandeza é
inversa, senão não fazia sentido a gente analisar isso aqui à toa, tá certo? Então, olha só, como é que nós vamos fazer? Nós vamos montar a proporção da seguinte maneira, olha. 15 sobre x, que é a grandeza que tem x, tá bom? O 15 está em cima, o x está embaixo, então eu vou escrever uma razão 15 sobre x. É igual. Agora eu multiplico todas as outras grandezas. A que for diretamente proporcional, a gente deixa na ordem que tá. A que for inversamente proporcional, a gente inverte, tá certo? Então, dias é inversamente. Então, em vez de escrever 20 sobre 26, eu vou escrever 26 sobre 20. A que for direta, a gente deixa do jeito que tá. Antes de colocar ali, deixa eu mostrar uma coisa que a gente pode fazer aqui na regra de 3. Não importa se é direto ou se é inverso, tá, gente? Isso que eu vou falar. Na mesma grandeza, você sempre pode simplificar, se tiver jeito, claro, né? Você pode simplificar antes de colocar na proporção. Então, eu vou simplificar o 20 com 26 aqui por 2. Vai dar 10 e vai dar 13. E vou simplificar o 8 com o 6 por 2 também. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. O 7.200 e o 31.824 dá também, tá? Só que aqui, como o número tá muito grande, eu nem vou mexer com esse aqui. Esses aqui é porque já estava mais fácil, tá? Mas pode também, tá? Eu só vou optar por não simplificar agora, eu vou simplificar depois. Bom, então vamos lá. A primeira dias, ela é inversa. Então, eu não vou colocar 10 sobre 13, eu vou colocar 13 sobre 10. Vezes. A grandeza horas por dia também é inversa. Então, não vai ser 4 sobre 3, vai ser 3 sobre 4, tá bom? Se for inversa, tem que inverter. Se for direta, não inverte. Placas, por isso que você tem que analisar direitinho se ela é direta ou se ela é inversa, senão vai dar errado, né? Placas é diretamente proporcional, então a gente deixa na ordem que está. Então vai ficar 7.200 sobre 31.824. Lembrando que se você quisesse simplificar o 31.824 e o 7.200 antes de colocar na proporção, poderia, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar isso aqui. Eu vou repetir essa primeira parte. Peraí, deixa eu só trocar a cor aqui. Escrever essa primeira parte aqui. E vou trocar a cor aqui para diferenciar. Olha só. Aqui, gente, é tudo multiplicação. Então, a gente pode ir simplificando, tá? Olha, eu vou simplificar um zero com um zero aqui, desde que você simplifique numerador com denominador, tá certo? O 720 divide por 4. Porque, olha só, 720 dividido por 2 é 360, dividido por 2 é 180. Então, aqui já deu 180. O 3.824, ele não vai dividir por 180 direto, porque o 180 termina em zero, né? O 3.824 pode ser que ele divida por 3, pode ser que ele divida por 13. Então, aqui é operação mesmo, tá? Não tem um outro jeito, não tem assim uma mágica. Ai, Ju, não tem jeito de eu já bater o olho e já saber se ele divide? Por alguns números, sim. Por outros, não, tá? Por 3, por exemplo, o 31.824 divide por 3. Qual que é a regra de divisibilidade por 3? O número divide por 3, gente, quando a soma... Vai anotando essas dicas que eu vou dando para vocês, tá? Porque isso aqui você acaba usando em outras matérias, em outras questões. O número divide por 3 quando a soma dos algarismos divide por 3. Então, vamos somar os algarismos do 31.824. Olha, 3 mais 1, 4. Com mais 8, 12. Com mais 2, 14. Com mais 4, 18. 18 divide por 3. Então, o 31.824 também divide por 3, tá bom? Então, vamos dividir aqui. 31.824. E faça todas as operações sem calculadora, tá, gente? Por quê? Na prova você não vai poder usar calculadora, então já vai fazendo sem calculadora, tá certo? Então, aqui eu estou dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, até porque tem gente que confunde até as regrinhas aqui da divisão. Bom que você já vai treinando, tá? 3 por 3 dá 1, sobra nada. Desce o 1. 1 não dá para dividir por 3, olha aqui. Isso aqui tem muita gente que erra. Desce o 1. Não deu para dividir, eu tenho que colocar um 0 aqui no quociente, tá bom? Não esquece, não. Aí que você vai descer o 8. 18 dividido por 3 dá 6, sobra nada. Desce o 2, não dá para dividir por 3, aumenta um 0 no quociente, desce o 4. 24 dividido por 3 dá 8. Então, aqui, olha, eu simplifiquei, aqui vai dar 10.608.
Aqui, gente, cuidado, muito cuidado nisso aqui, tá? Nessas regras de divisão que eu sei que vocês esquecem, muita gente esquece. Mas aqui é só você pensar um pouquinho no resultado também, em vez de ficar fazendo tudo no automático. Veja bem, eu tenho 31.824. Se você pegar 30.000 e dividir por 3, dá 3.000. Então, concorda que 31.824 tem que dar mais do que 10.000? Então, se você esquecer de colocar esse zero aqui, por exemplo, você encontraria 1.608. Não tem jeito, gente, de ser mais de 30.000 dividido por 3 e dar 1.000 e pouquinho, tá? Então, fique atento nisso, que aí você já começa a identificar. Caso você esqueça alguma regrinha, você fala, mas não pode dar 1.000 e pouquinho. Tem alguma coisa errada, tá? Então, vai dar 10.608. Aqui, gente, o 10.608 eu posso simplificar por 2 com 180, né? 180 dividido por 2 dá 90. 10.608 dividido por 2, 10.000 dividido por 2, 5.000. 608 dividido por 2, 304. Posso dividir de novo aqui, olha só, por 2. Posso dividir por 3? Posso também. Tem várias formas de dividir, tá, gente? Não é um jeito só. Você vai testando aqui pelo número que dá para dividir. O 5.304, será que ele divide por 13? A gente pode tentar dividir também, tá? Então, eu vou dividir por 3. 5.304, ele divide por 3. Por que eu sei que ele divide por 3? Soma os algarismos. 5 mais 3 dá 8, mais 0 dá 8, mais 4 dá 12. 12 divide por 3, então o 5.304 também divide. Essa regrinha de somar os algarismos, gente, ela funciona para o 3 e para o 9, tá bom? Não é qualquer número que você vai somando os algarismos, não, viu? E acha que divide por qualquer número, não. Não é assim, não, tá certo? Então, por 3. 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. 23 dividido por 3 dá 7, que dá 21, sobra 2. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18, sobra 2. 24 dividido por 3 dá 8, que dá 24, sobra nada. Então, olha, eu dividi por 3 aqui, olha. O 90 por 3 dá 30 e o 5.304 por 3 vai dar 1.768. Vou dividir por 2 agora, porque os dois dividem por 2. 30 por 2 dá 15, 1.768 por 2. Olha, vamos dividir aqui no cantinho, por 2. 17 por 2 dá 8, que dá 16, sobra 1. 16 por 2 dá 8, sobra nada. E o 8 por 2 dá 4. Deu 884. 884 não divide por 5, para eu simplificar com 15. E não divide por 3, porque 8 com 8, 16, com mais 4, 20. Será que ele divide por 13? Vamos ver? 884 dividido por 13. Aí, gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você estiver pensando assim, Ju, mas eu não quero simplificar, eu quero multiplicar os números todos. Gente, pode multiplicar, só que eu acho que é muito mais difícil, tá? Porque você vai multiplicar, vai ficar aqueles números enormes para depois você dividir. Então, eu acho mais fácil fazer assim. Mas se você quiser dividir tudo sem simplificar, pode. Você vai multiplicar, dividir não, desculpa, multiplicar tudo sem simplificar? Pode. 13 vezes 3 vezes 7.200, 10 vezes 4 vezes 31.824. Pode depois multiplicar cruzado, tá? Bom, só que eu acho mais fácil fazer assim. 88 dividido por 13. Eu acho que vai dar 7. Porque 70 com 21, olha. 7 vezes 3, 21, vão 2. Não dá não, dá 91. Então, não é 7, é 6. Que dá 91. É 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 7, com mais 1. Não, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. 78. Sobra 10. Desce o 4. 104 dividido por 13, eu acho que vai dar 8. Vamos testar, não tenho certeza. Aqui, gente, é teste mesmo, tá? 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 1, 8, com mais 2, 10. Deu certinho, ó. Então, é 68. Então, vai ficar, olha, dividir por 13. Aqui deu 68 e aqui deu 1. Então, ficou assim, ó, 15. Sobrou em cima só o 15, olha. E embaixo sobrou 68. 15 sobre x é igual a 15 sobre 68. Então, quanto que é o x? 68.
Ju, mas eu preciso fazer desse jeito? Não, você pode multiplicar do jeito que eu falei, tá bom? Então, a resposta é letra B. Esse aqui é só um outro caminho que eu mostrei para vocês. Agora, vamos para a questão número 5. Essa aula ficou um pouquinho longa, né? Porque tem umas questões mais demoradas. Mas eu prefiro que a aula fique um pouco longa e eu explico as questões em detalhes para vocês do que explicar rapidinho para fazer uma aula mais curta, tá? Bom, questão número 5. Miguel pensou em um número positivo, multiplicou por ele próprio e, com o resultado, fez sucessivamente as seguintes operações. Então, primeiro ele escolheu um número, depois multiplicou esse número por ele mesmo. Depois, o que ele fez? Ele somou 1, multiplicou por 10, somou 3, multiplicou por 4. Obteve o número 2012. Em que número pensou Miguel? Então, olha só, vamos montar aqui o que ele fez? Depois eu vou mostrar para vocês que não precisa nem de fazer pela equação, tá? Mas vamos supor que você queira montar aqui como é que ficaria. Primeiro ele pensou num número positivo, vou chamar esse número de x. Multiplicou por ele próprio, então ele elevou esse número ao quadrado. E com o resultado, fez sucessivamente as seguintes operações. Somou 1. Aí ele veio aqui, somou 1. Multiplicou por 10. Aí aqui a gente tem que colocar um parênteses, né? Porque ele multiplicou, foi tudo isso aqui por 10. Somou 3. Aí o resultado, ele somou 3. Multiplicou por 4. Aí eu tenho que pegar um colchete aqui, olha, porque tem que multiplicar tudo isso aqui, né? Multiplicou por 4. Obteve o número 2012. Então, depois que ele fez isso, isso aqui deu 2012. Eu quero achar o x. Uma forma é resolver essa equação. Aqui eu cheguei numa equaçãozinha, né? Outra forma é só a gente ir voltando as operações, fazendo de trás para frente, voltando, tá bom? Então, eu acho que esse caminho é mais fácil. Bom, no final, ele teve o número 2012. Qual foi a última operação que ele fez? Ele multiplicou por 4. Então, eu tinha um número que eu multipliquei por 4 e deu 2012. Então, para eu saber que número é esse, eu vou pegar o 2012 e dividir por 4, certo? 2012 dividido por 4 vai dar 503. Antes disso, o que ele fez? Olha, ele tinha somado 3. Então, eu tinha um número que eu somei 3 e deu 503. Então, esse número era 500, certo? Antes, o que ele fez? Multiplicou por 10. Então eu tinha um número que eu multipliquei por 10 e deu 500. Então, esse número era 50. E antes, o que eu fiz? Somei 1. Então eu tinha um número que eu somei 1 e deu 50. Então, o número era 49. E antes disso, eu tinha pegado o número elevado ao quadrado. Então, eu tenho um determinado número que elevado ao quadrado dá 49. Então, o x é 7, porque está falando que é um número positivo, pode ser 7 positivo, pode ser 7 negativo, né? Porque 7 ao quadrado dá 49, e menos 7 ao quadrado também dá 49, tá, gente? Olha, 7 ao quadrado é 49, e menos, olha, tem um parênteses aqui, tá? Para indicar que é tudo que está dentro do parênteses. O menos 7 ao quadrado também é 49. Então, o x é um número que é ao quadrado dá 49, ele pode ser 7 positivo, 7 negativo, mas aqui está dizendo que ele é positivo. Então, quer dizer que o x é 7, tá bom? Resposta certa, letra D. Bom, com essa questão, acabamos essa lista de questão. Essa lista ficou um pouco, essa aula, né, com essa lista ficou um pouco longa, porque tinha umas questões mais complicadinhas. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, pode ser aqui no comentário do vídeo, ou pode mandar no privado também, no número lá do WhatsApp, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.